Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje, ela funcionará da seguinte forma, nosso vídeo. Primeiro a gente vai à explicação do conteúdo, depois da explicação do conteúdo, a explicação da atividade de casa, depois da explicação da atividade de casa, a gente vai fazer a correção da atividade da aula passada, ok? Hoje a gente vai iniciar o capítulo 10, que tem como título Orientação pelos pontos cardeais. Então, ao longo desse capítulo, a gente vai conhecer os pontos cardeais, como que eles são utilizados, tá? Como que eles já foram utilizados, para que é que eles servem, tá? Então, a gente vai encontrar tudo isso ao longo desse capítulo, tá? Os pontos cardeais, eles são classificados em 4 pontos, tá? Que com certeza você já conhece e que a gente, basicamente, utiliza ele de várias maneiras no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, tá? Então, a gente vai começar aqui analisando aqui essa imagem de abertura, onde aqui a gente tem essa criança que ela está observando o pôr do sol. Então, vocês já pararam para pensar que todos os dias o sol, ele nasce no mesmo lugar? Todos os dias o sol nasce no mesmo lugar, né? Todos os dias, se você observar o nascer do sol, ele vai nascer no mesmo lugar. E todos os dias o sol se põe no lugar oposto, né? Ao lado oposto da qual ele nasceu. Todos os dias o sol faz esse processo, né? Todos os dias. E aí, nesse processo de nascer e pôr do sol, né? Eu tenho aí os pontos cardeais, né? E a gente não percebe que eles estão presentes, né? Então, eles estão no nosso dia a dia, no nascer e no pôr do sol, exemplo simples, né? E a gente nem percebe muitas vezes, né? Ou não dá atenção para isso, né? Então, aqui nós temos a introduçãozinha de um textinho que diz o seguinte: você já observou que todos os dias pela manhã o sol aparece praticamente no mesmo lado do horizonte? Em que ao final do dia ele se põe no lado oposto? Vocês já tinham parado para pensar que todos os dias o sol nasce no mesmo lugar e se põe todos os dias no lado oposto da qual ele nasceu, né? Muito tempo atrás, o ser humano descobriu que a posição do Sol pode ajudá-lo a se localizar e a se orientar na superfície da Terra. Vamos ver como que isso acontece. Então, há muitos anos atrás, né, o ser humano, ele descobriu, né, essa curiosidade ou essa informação e começou a utilizar no nosso dia a dia, né, nos meios, em alguns meios para orientação. E aí o Sol, né, ele pode orientar na posição e na localização. E para isso, né, foi descoberto também, junto com essa informação, os pontos cardeais, que são o foco principal do nosso capítulo. Aqui na página 295, vocês irão realizar essa atividade agora, tá? Durante a aula. Vocês vão pegar aí e vão realizar essa atividade agora, tá? Que é o item A, o item B e o item C, tá? No item A, ele pergunta o seguinte: você já observou a posição do Sol quando ele aparece no horizonte pela manhã ou quando ele se põe à tarde? Então, você vai dizer aqui se você já parou para observar a posição do Sol quando ele nasce ou quando ele se põe. Se você já teve a curiosidade ou se alguma vez, por acaso, você já observou o Sol se pondo ou se você já viu o sol nascendo. E aí você vai escrever aqui, tá? Se isso já aconteceu com você. No item B, ele pergunta o seguinte: quais são os pontos cardeais? Bom, os pontos cardeais, eles são 4 pontos, que são quem? Norte, sul, leste e oeste. Esses são os pontos cardeais, tá? Então, os pontos cardeais, você vai colocar aqui quais são eles, né? Norte, sul, leste e oeste. Esses são os 4 pontos cardeais. E no item C, ele vai dizer o seguinte: em quais situações você já utilizou os pontos cardeais no seu dia a dia? Compartilhe seu conhecimento com a turma. Então, você vai escrever aí. Se você lembra de alguma situação do seu dia a dia que você utilizou os pontos cardeais, ó. Por exemplo, toda vez que a gente vai trabalhar com mapas, tá? Principalmente na área de geografia, né? Que a gente, na escola, que eu tô falando relacionada à escola, toda vez que a gente vai trabalhar com mapas, que a gente tem mapas, vem
lá no finalzinho do mapa, em algum lugarzinho do mapa, vem os 4 pontos cardeais. E esses 4 pontos cardeais, ele vem de forma representativa lá no mapa, porque aí ele tá dando a localização norte, sul, leste, oeste, ok? Então, uma das situações poderia ser essa. Mas outra situação poderia ser quando você observou o pôr do sol, ou quando você observou o nascer do sol, porque ele está localizado e vai nascer em um dos pontos cardeais que a gente vai ver daqui a pouco e vai se pôr em um outro ponto cardeal. Se você utilizou o GPS, por exemplo, o GPS ele utiliza um sistema de localização e está incluído nele, né, os pontos cardeais. Se você já teve contato com uma bússola, a bússola ela também possui os pontos cardeais. Então, esses são alguns exemplos. Caso você, de forma alguma, nenhuma situação da sua vida, você utilizou os pontos cardeais, aí você vai dizer que não, mas não tem como, né, gente? Agora aqui a gente está iniciando a estudar sobre os pontos cardeais. Então, você já tem uma experiência aí. Você utilizou aonde? Na escola, estudando geografia, né? Conhecendo os pontos cardeais em geografia, na disciplina de geografia. Então, você já tem aí um ponto de partida. Mas, se vocês tiverem outros exemplos, vocês podem colocar. Então, vocês vão responder aí no próprio livro. Depois, vocês vão enviar a foto para mim, tá bom? Bom, gente, ó, no capítulo anterior, que foi o capítulo 9, a gente estudou localização, né? A gente estudou especificamente a localização, os endereços, não foi isso? Entregas de correspondências, e essas entregas de correspondência necessitam de um endereço, necessita de um CEP, que é o código postal, não foi isso? E agora a gente vai continuar, né, dar continuidade a esse conteúdo trabalhando os números cardeais, tá bom? Então, no capítulo anterior, estudamos como podemos nos orientar e encontrar um lugar usando os pontos de referência e o endereço, né? E aí a gente estudou também, né, os pontos de referência. São aqueles pontos que ficam próximos à nossa casa ou no caminho da nossa casa até um outro local que a gente queira chegar, que eles servem como orientação para a gente fazer esse deslocamento, né? Então, uma outra maneira, gente, de nos orientarmos é a gente seguir direções, tá? Então, ele diz aqui o seguinte: outra maneira de nos orientarmos e determinarmos as direções que devemos seguir para chegar a um local é utilizando os pontos cardeais. Então, a gente pode também nos orientarmos por meio de direções. E essas direções, elas são dadas pra gente por meio dos pontos cardeais. E aí, quem são esses pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Esses são os pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4 pontos, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Esses são os 4 pontos que a gente vai utilizar, tá? Para que os pontos cardeais servem? Os pontos cardeais, eles auxiliam em nossa orientação espacial na superfície terrestre. Eles podem ser encontrados pela observação da posição dos astros, como o Sol e a Lua. Então, os pontos cardeais, eles são observados pela posição dos astros. Geralmente, esses astros são o Sol e a Lua, mas eu também tenho as estrelas, tá? Eu posso colocar aí também como astro as estrelas. Então, a posição de cada ponto e a localização deles, ela é dada por meio desses astros, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente como que é dada essa localização, como é que eu consigo identificar onde está o norte, onde está o sul, onde é o leste, onde é o oeste, ok? Em nosso dia a dia, muitas vezes nos orientamos pelos pontos cardeais e nem nos damos conta disso. Vocês já pararam para pensar, né, que muitas vezes vocês estão utilizando os pontos cardeais, né? Se vocês não conheciam, agora vocês estão conhecendo, e você não dá conta que você está utilizando, né? Por exemplo, se você gosta de uma pessoa que viaja, né? Se vocês viajam com os pais de vocês, geralmente em placas vocês vão encontrar algumas orientação, como o nome do ponto cardeal, norte, o sul, leste, oeste, ou então algumas setas, né,
que indicam alguma direção, né? Alguma seta indicando alguma direção. Então, vamos ver aqui, ó. Placas como as que indicam norte, sul, zona leste ou zona oeste, elas orientam o sentido em que estamos seguindo em uma estrada ou em uma rua da cidade. Então, aqui nós temos o exemplo, ó, da placa, onde eu tenho aqui norte, quilômetro 388. Então, eu tenho aqui o quilômetro e a indicação da zona indicada, né? No caso aqui, ela indica norte, mas ela poderia indicar sul, poderia indicar zona leste ou poderia indicar zona oeste, ok? O nome de cidades ou estados como São João do Oeste, Rio Grande do Sul, indicam a porção do território do país em que esses lugares estão localizados. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma placa de trânsito indicando a direção para chegar nesses municípios: Itapiranga, São João do Oeste e Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente tem a direção de cada um dos municípios. Elas estão indicando aqui pra gente por meio dessa seta, ok? Então, em placas, né, em rodovias ou mesmo dentro da cidade, a gente pode ter a indicação desses pontos, que seriam por meio dessas direções, ok? Bom, gente, os pontos cardeais, eles são geralmente, né, muito comumente, eles são encontrados na chamada Rosa dos Ventos, tá? E o que é a Rosa dos Ventos? Ela é um símbolo que é utilizado para indicar os pontos cardeais, que é esse símbolo aqui que vocês estão vendo, tá? E ela está presente em muitas representações cartográficas, mostrando a localização dos pontos norte, sul, leste e oeste. Então, vocês podem ver aqui, ó, a Rosa dos Ventos, é essa representação aqui, tá bom? E ela representa, nela serão representadas a localização dos pontos cardeais. Quem são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, ok? Então, geralmente eu encontro, ó, essa representação, esse símbolo chamado de Rosa dos Ventos, em todos os mapas, tá? Que a gente utiliza. Geralmente tá lá presente no finalzinho do mapa, pequenininho, claro, né? Não tá desse tamanho, pequenininho, a Rosa dos Ventos com os pontos cardeais, tá? Então, quem são os pontos cardeais? Recapitulando: norte, sul, leste e oeste. E aqui, ó, esse símbolo aqui, ele é chamado de Rosa dos Ventos, ok? Então, esse símbolo que a tia aqui fez um contorno ao redor dele é chamado de Rosa dos Ventos. E ela serve para quê? Para indicar os pontos cardeais. Na Rosa dos Ventos vai estar presente a Rosa dos Ventos, ela vai estar presente em representações cartográficas, ou seja, em mapas, tá? A Rosa dos Ventos com seus respectivos pontos cardeais, ok? Os pontos cardeais, eles podem ser também representados apenas pela inicial, tá? Por exemplo, o norte, ele pode ser representado pela inicial do seu nome, que é o N, e aí a gente coloca o N maiúsculo, que a gente chama de sigla, tá? A gente chama esse aqui, ó, de sigla. Sigla. Então, os pontos cardeais podem ser representados apenas por suas siglas, tá? Que é a inicial do nome deles, representado com a letra maiúscula. Então, norte, pode ser que lá na Rosa dos Ventos, ao invés de vir o nome inteiro norte, venha só a sigla N. Leste. Leste é representado pela primeira letra do nome leste, que é o L, a sigla L com letra maiúscula. Sul, representado pela sigla S, com letra maiúscula. Oeste, representado pela sigla O, com a letra maiúscula, ok? Então, os pontos cardeais, eles podem ser representados de duas formas: com os seus próprios nomes, norte, sul, leste, oeste, ou com as suas siglas. E as siglas vão ser o quê? A primeira letra do nome
tá? Dos pontos cardeais, sendo ela uma letra maiúscula, tá? A rosa dos ventos, ela é um dos elementos do mapa que nos auxilia a interpretá-lo, tá, gente? Então, a rosa dos ventos, ela vai estar sempre presente nos mapas, porque ela vai nos ajudá-los a interpretar as direções. Quando vocês estiverem estudando mais lá na frente, vocês vão estudar, se estiverem lá no, não sei se no 6º, 7º ano, vocês vão estudar longitude e latitude. Então, é imprescindível que vocês conheçam, né, os pontos cardeais para estar estudando isso aí. Então, os pontos cardeais, eles são uma noção básica de orientação e de localização, tá? E como que a gente pode encontrar, né, os pontos cardeais? Então, a gente vai fazer aqui algo bem simples, tá? De interpretação, para a gente poder, né, identificar os pontos cardeais, observando a posição do Sol, tá bom? Em relação ao lugar que a gente está, tá bom? Então, vamos lá. Não vai dar para vocês verem aqui no vídeo inteiro, mas vocês peguem o livro de vocês para acompanhar, por favor. Aqui, ó, a gente tem essa menina, tá? E aqui a gente tem o Sol nascendo, tá? Onde o Sol nasceu, tá? E é o que essa menina fez. Ela abriu os braços, tá? Em direção, um dos braços ficando em direção ao Sol, né? E o outro braço ficando ao seu lado oposto, ficando para frente, né? A sua frente voltada para essa árvore e as costas aqui voltada para uma parte que tem aqui atrás. Deixa eu só abrir aqui, né? Voltada aqui para essa parte aqui que é a fonte. Não dá para vocês verem tudo aqui porque o vídeo não permite, então é possível que vocês acompanhem o livro de vocês para ficar melhor, tá? Então, vamos lá. Mas tem toda uma técnica para que a Aline realize, né, esse trabalho, para que a gente possa identificar os pontos cardeais. Porque a tia, ela tá aqui com os braços abertos e ela está voltada, a sua frente está voltada para a árvore, mas ela não poderia ficar aberto e a sua frente está voltada aqui para a fonte, não? Pois é isso que a gente vai entender, tá bom? Então, vamos entender aqui, tá? Como que a Alice, né, que é o nome da menina, como que a Alice localiza os pontos cardeais observando a posição do Sol. Primeiro, ela vai identificar, tá, o lado do horizonte, que é o lado em que o Sol aparece ao amanhecer, tá bom? Primeiro, ela vai localizar isso. Então, a Alice acordou cedo nesse dia, sentou aqui talvez no banquinho um pouquinho, ficou esperando o Sol nascer, para ela saber qual era o lado do horizonte em que o Sol, tá bom, estava nascendo. Então, ela descobriu, né? Ela está aqui, ó, o Sol nascendo aqui desse lado aqui do horizonte, tá? Então, o que que a Alice fez? Ela localizou aqui o Sol nascendo nesse lado do horizonte. Então, com o seu braço, tá, ó? Com o seu braço direito, correto? Seu braço direito. Ah, tia, tem que ser o braço direito, tem que ser o braço direito, tá? Com o seu braço direito, ela estendeu ele na posição do Sol, ou seja, pro lado do horizonte em que o Sol nasce, com o braço direito, tá? E em seguida, com o braço esquerdo, tá? Ela estendeu ele, tá? Braço esquerdo, porque nós temos o esquerdo. Ela estendeu ele para o lado oposto que o Sol nasceu, ok? Fazendo isso, o que a Alice descobriu? A Alice descobriu 2 pontos, tá? Que é o ponto leste, né? Um ponto cardeal leste e o ponto cardeal oeste. Então, o que a Alice encontrou? A Alice encontrou o nascer do Sol, onde que o Sol nasce,
E o entardecer, o ponto cardeal do entardecer do sol, onde o sol se põe. Onde o braço direito da Alice está apontando para o nascer do sol. Então, é onde o sol nasce. Então, onde que o sol nasce? Só completar aqui, ó. O sol nasce no leste. Então, a Alice descobriu o nascer do sol. Se ele nasce sempre na mesma posição, como a gente já falou inicialmente, então ele nasce sempre no leste. Sempre o nascer do sol vai acontecer no leste. Então onde é o nascer do sol? No leste. E aí ele se põe no lado oposto a ele. Quem é o lado oposto para ele? O lado oeste. Então o sol nasce no leste e se põe no oeste, ok? Nascer do sol é sempre no leste e o pôr do sol vai ser sempre no oeste. Aí tá faltando mais 2 pontos, não tá? Que é os pontos norte e sul. Então, observe que ao estender o braço direito para o leste, que é o nascer do sol, e o braço esquerdo para o oeste, onde é o pôr do sol, na frente da Alice vai ficar o norte, tá? Na frente da Alice vai ficar o norte. E atrás da Alice vai ficar ponto cardeal sul. Então, assim, a Alice conseguiu encontrar os pontos cardeais em relação ao lugar em que ela estava, utilizando a posição do sol, ok? Então, para mim saber localizar os pontos cardeais onde eu estou, basta eu descobrir onde é que o sol nasce, tá? E a partir daí, se eu estender o meu braço direito para onde o sol nasce, meu braço esquerdo para onde o sol se põe, que é o lado oposto aonde o sol nasce, a minha frente vai ficar sempre o norte e as minhas costas vai ficar sempre o sul. Ok, gente? Simples assim. Tá? Aí eu já vou explicar, aproveitando que eu já tô aqui, eu já vou explicar a atividade de casa, tá? Da página 299. Ele pede o seguinte no item 1. Contorne de vermelho o elemento localizado a leste de Alice. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. O leste de Alice, esse lado aqui, ó. Quem é que está a leste da Alice? Você vai circular aqui de vermelho. É o sol. Ah, tia, mas eu não tenho lápis vermelho. Então, circule de lápis normal e escreva a palavrinha vermelho, tá? Questão 2. Contorne de azul o elemento localizado a oeste de Alice. Observe, gente, ó. Leste, oeste. Quem tá a oeste dela? O banco, né? Então, você circula esse banco aqui de azul. Se você não tem lápis azul, não tem lápis de cor, tá? Você circula e coloca o nomezinho azul na frente. Na questão 3, ele pede para contornar de marrom o elemento localizado ao sul da Alice. Olha quem tá aqui atrás da Alice, ao sul da Alice. Vai ser a fonte. Então, você circula de marrom. E de verde, você vai circular o elemento que tá a norte de Alice, ó. O elemento que tá a norte de Alice é a árvore. Então, você circula de verde, tá bom? Se você não tiver os lápis de cores, você circula com o lápis normal. E em cada círculo, você coloca o nome da cor que está representando, tá bom, meus amores? Bom, meus amores, ó, só passando para avisar para vocês que a página 300, tá? Ela seria uma atividade que a gente faria na escola, tá? Como não é possível realizar essa atividade na escola, a gente não vai fazer ela, tá bom? Ok? Então, a gente não vai fazer a página 300. Ok? A gente vai pular para a página 301, tá bom, meus amores? Na página 301, eu tenho aqui a questão 2, que diz o seguinte, ó. A fotografia abaixo retrata uma paisagem ao amanhecer. Observe a posição do sol e complete os quadrinhos com os pontos cardeais e depois assinale um X nas respostas corretas. Então, vamos lá, gente, ó. Eu tenho aqui o amanhecer, tá? Então, é onde o sol nasce. Onde é que o sol sempre nasce, meus amores? No leste. Então, você vai escrever aqui, ó, nesse quadrinho, tá, ó, leste, ok? Então, esse quadrinho aqui, ó, que ele é esse lado aqui, ó, onde tem o nascer do sol, representa o leste, ok?
E onde é que está agora o oeste? Lembra que a gente viu que a Alice, ela fica com a mão direita estendida para o leste e a mão esquerda, que é o lado oposto, estendido para o oeste. Se o leste está aqui, o oeste vai estar para o oposto dele. Então, você vem aqui embaixo, ó, no quadrinho de baixo, indica o oeste, que é para onde está apontado a mão esquerda do garoto. Para onde que fica o norte? O norte, a gente viu que fica sempre à frente, à nossa frente, tá? Então, o norte vai ficar aqui, ó. E onde é que vai ficar o sul? O sul vai ficar nas nossas costas, então o sul vai ficar aqui, ok? Então, leste, aonde o sol nasce, tá? Oeste, aonde o sol se põe. Norte, à nossa frente. E sul, às nossas costas. Aí, no item, nós temos item A, item B e item C. No item A, ele diz o seguinte: a roda gigante está em qual direção em relação à pessoa da fotografia? Então, vamos ver onde é que está a roda gigante, ó. A roda gigante está aqui, logo do ladinho onde o sol está nascendo. Então, ela está aqui lado, está onde o sol nasce. Então, onde é que o sol nasce? Ele nasce no norte ou ele nasce no leste? No leste. Então, você vem lá no quadrinho onde tem leste e marca a opção correta. Item B. A pessoa está em qual direção em relação aos edifícios que estão à frente dela? Então, tá aqui a pessoa. Tá aqui os edifícios que estão à frente dela. Os edifícios que estão à frente dela, eles estão aqui, a norte da pessoa. Então, a pessoa está em que relação, está em que direção em relação aos edifícios? Ela está a sul, né, ó. Está do lado sul, a pessoa está do lado sul. Então, você vem aqui, procura o sul e coloca, ok? Meus amores, agora a gente vai falar sobre a bússola. A bússola, ela é um instrumento muito utilizado para localização e orientação, tá? Desde a antiguidade, a bússola, ela é bastante utilizada e ao longo dos tempos, ela foi sendo aperfeiçoada e usada com eficiência na navegação. Então, a bússola era o principal instrumento dos navegadores, né, na antiguidade. Então, as navegações, elas tinham como objeto de localização e orientação as bússolas, tá? E ao longo dos anos que foram se passando, a bússola, ela foi se aperfeiçoando, né? E ela continua sendo utilizada hoje não só na navegação, né? A bússola não, os pontos cardeais que estão presentes na bússola. Eles são utilizados diariamente no nosso dia a dia, tá? Com a bússola, né? Na bússola vai estar os pontos cardeais, tá? É possível verificar as direções em que se deseja seguir com mais precisão, tá? Então, com o auxílio desses instrumentos, os navegadores puderam mapear os oceanos e os continentes por onde passavam. Então, com o auxílio da bússola, né, era possível eles mapearem os oceanos e os continentes que eles passavam, que direções eles estavam. Atualmente, a bússola continua em uso no auxílio das navegações marítimas e aéreas, por exemplo. Então, a bússola continua sendo utilizada nas navegações e agora também não só nas navegações marítimas, mas também nas navegações aéreas, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, tá bom? De bússola, tá? Então, aqui, ó, observem que os pontos, eles estão um pouco diferentes, com os nomes um pouco diferentes do que a gente viu, porque está em inglês, tá? Então, aqui a gente tem o norte, aqui a gente tem o sul. Isso aqui vocês conseguem visualizar direitinho, né? Que são os pontos que a gente representa igual, né? No português, norte e sul. Aí a gente tem aqui o W e o E. Onde? Aqui a gente vai ter o leste, representado pela letra E, e representado pela letra W, a gente vai ter o oeste. Eu coloquei aqui mais embaixo, não sei se tá dando tá pegando pra vocês, tá? Então, o E representado por leste e o W representado por oeste. Aí, aqui a gente vai ter outros pontos, tá? Que a gente ainda não estudou, tá? Então, a gente tem os pontos cardeais e esses outros pontos aqui, com duas siglas, eles são os pontos colaterais que a gente não vai estudar, tá bom? Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Segure a bússola na posição horizontal e espere a agulha parar de girar.
A gente vai segurar a bússola na posição horizontal e vai esperar a agulha parar de girar. Com a ponta da agulha, como a ponta da agulha sempre aponta para o norte, gire a base da bússola até alinhar o ponteiro com a sigla que indica esse ponto cardeal. Então, a agulha da bússola, gente, ela vai sempre apontar para o norte. Ó, se a agulha da bússola sempre vai apontar pelo norte, então fica fácil pra gente saber os outros pontos, né? Porque o norte, ele vai ficar sempre à nossa frente. O nosso braço direito vai apontar sempre para onde o sol nasce, que é o leste, e o braço esquerdo sempre para onde o sol se põe, que é o oeste, e as nossas costas sempre vai ficar ao sul, tá? Aí no item C, ó, com a bússola estabilizada nessa posição, encontramos a direção norte e assim identificando os outros pontos cardeais, como leste, oeste e sul. Foi o que a tia falou, ó. Se a agulha da bússola estiver indicando norte, aí você lembra daquele exercíciozinho que a Alice fez. A nossa frente vai sempre estar ao norte, as nossas costas sul, o nosso braço direito vai ficar apontando para o leste e o braço esquerdo para o oeste. Então, fica sim, super fácil de encontrar os outros pontos. E vocês irão fazer também a página 303, que pede para vocês contornar os profissionais que podem utilizar a bússola como instrumento de orientação no seu trabalho. Aí nós temos aqui a médica, o guia de turismo, o padeiro, o taxista, a veterinária e os pilotos de avião. Então, vamos lá. Você acha que o médico necessita utilizar a bússola como instrumento de orientação no trabalho dele? Não, né? Mas o guia de turismo? Sim, né? O padeiro? Também não. O taxista, sim. Veterinária também não. E os pilotos de avião também, sim, necessita. Aí você vai circular os que necessitam. Já nesse pontinho aqui, você vai escolher um dos profissionais que você contornou, com a ajuda do seu professor, no caso, você vai fazer isso com a ajuda de algum adulto aí da sua casa, tá? Pesquisar em livros ou revista ou na internet, porque a bússola é um instrumento importante para as tarefas diárias desse profissional, ok? Então, você vai escolher um dessas profissões aqui, tá? Pra falar porque que a bússola é importante para a área de trabalho dele, tá bom? Vamos agora para a página 316, a explicação da atividade. Ó. Complete os pontos cardeais e pinte a rosa dos ventos a seguir. Aí aqui a gente tem a rosa dos ventos, a representação dela. E aqui a gente já tem o ponto cardeal norte. Então, quem fica ao oposto do norte? O sul, tá? Quem fica à direita? O leste. Quem fica à esquerda? O oeste. Aí você vem e escreve, tá? Na questão 5, ele diz o seguinte: a fotografia abaixo retrata uma paisagem onde o sol está se pondo ao entardecer. Imagine que você está no centro da imagem e em seguida realiza as atividades abaixo, tá? Então, você vai pensar aí para poder realizar essa atividade, tá? No item A, localize e escreva o nome dos pontos cardeais. Observe que aqui não é o pôr do sol, não é o nascer do sol, perdão, é o pôr do sol. Então, o sol, ele se põe sempre no oeste. Então, aqui vai estar o oeste. Ao lado oposto ao oeste, vai estar onde o sol nasce, que é quem? O leste, ok? Vai estar o leste, ok? Pôr do sol, oeste, nascer do sol, leste. À sua frente vai estar o norte e nas suas costas vai estar o sul, tá? No item B, você vai desenhar um barco na direção do oeste. Então, você vai desenhar um barco aqui, ó, em direção ao sol, ok? E no item C, você vai desenhar uma bola em direção a leste. Então, você vai desenhar aqui uma bola, ó, em direção a leste, ok? Agora, meus amores, nós iremos corrigir a página 315, tá? Que foi uma das páginas da atividade de casa. Então, ele pede para observar a planta e identificar o estabelecimento comercial e onde ele está localizado, tá? No item A, ele pergunta qual é o estabelecimento comercial localizado na rua Sabiá, número 50. Aí vai ser quem? O supermercado. No item B, ele pergunta qual é o estabelecimento comercial localizado na rua Tuiuiu, número 12, para floricultura. No item C, ele pergunta qual é o estabelecimento comercial
localizado na rua Trinca-Ferro, número 54, que é a sorveteria. No item D, qual é o estabelecimento comercial localizado na rua Jaçunã, número 30, que é a livraria. Ok, meus amores? Tô corrigindo só a 315, porque a outra página é sobre os endereços e vocês devem fazer sozinhos, né? Beijos!